levar irmãos externos, minha gratidão, Senhor, por isso, ao meu plano de trigo, pastoradeira, todos vocês que estão presentes. Amém? Nosso Deus misericordioso, nos permitiu estarmos aqui no interior para falarmos um pouquinho das suas palavras. Eu convido a maioria para abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 1. Lucas, capítulo de número 1. Foi a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração para externar a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos ler o versículo 5 ao versículo de número 15. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, e seu nome era Isabel. Eram ambos justos perante Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles, porém, não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo ambos avançados em idade. Exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, conforme o costume sacerdotal, entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Chegado a hora de oferecer o incenso, toda a multidão do povo estava fora, orando. Então um anjo do Senhor lhe apareceu em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, perturbou-se, e o temor apoderou-se dele. O anjo, porém, lhe disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de João. Terá satisfação e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, pois será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde antes nascer. Amém? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Toda honra, toda glória fica a nosso Senhor. Igreja, como esta palavra escrita pelo nosso irmão Lucas, com uma riqueza absurda em detalhes, um evangelho este escrito aos gentios, e aonde ele vem citar um dos nossos irmãos na fé, o excelentíssimo Teófilo. Lucas, ele vai detalhar daquilo que ele viveu, daquilo que ele pôde ouvir, de muitos daqueles que foram testemunhas populares, daqueles que viram os sinais milagrosos do Cristo e de tudo quanto acontecera, de todas as profecias a respeito do Cristo, de tudo que o Cristo ele realizou aqui na terra durante o seu sacerdócio, durante o seu ministério. E aqui esta palavra ela vai falar de dois servos, como nós lemos, o sacerdote Zacarias e a sua amada esposa Isabel, que são os pais daquele a quem o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus, ele vem falar que nascido de mulher, este foi o maior, mas que aquele que entendesse que servir a Deus era ser o menor, assim como uma criança, este também poderia ser maior do que João Batista, aquele que veio para endireitar as veredas,
né, aquele que veio para alicerçar o caminho aonde o Cristo ele viria a passar. E como nós sabemos, não é nada fácil falar de dois servos, né, que são tementes a Deus, como a própria palavra diz, que tanto Zacarias quanto a sua amada esposa Isabel, ambos eram irrepreensíveis na presença do Senhor, obedecendo todo o estatuto, todas as ordenanças de Deus. E esta palavra, igreja, ela vem acontecer no tempo. E é sobre isso, igreja, que o Senhor ministrou ao meu coração, para que eu possa externar à igreja no dia de hoje o nosso dever de permanecer, a nossa perseverança de estarmos aqui no templo do Senhor, na casa do Senhor. Nós bem sabemos que Deus a levantar um rei, a saber, o rei Davi, um homem segundo o seu coração. Este homem, ele vai ter a vontade no seu coração de construir uma moradia, de construir um templo para que o nosso Senhor ele pudesse habitar. Mas como a palavra vai dizer que Davi era um guerreiro valente, um guerreiro onde já havia derramado muito sangue. Então Deus, quando ele vai sondar o coração de Davi, quando Deus ele vai receber a intenção do coração de Davi, ele vai falar a Davi: Davi, não serás tu, mas sim o teu filho Salomão que vai executar esta boa obra na minha presença. E nós sabemos que Deus ele vai instruir a Davi, apesar de Davi ele não exercer, Davi ele não materializar, Deus vai instruí-lo, onde Deus ele vai trazer os dados, o tamanho, onde Deus ele vai dar toda a direção para que Davi ele pudesse orientar a seu filho Salomão na construção deste templo. Igreja, aqui a palavra que nós lemos traz um detalhe importante, detalhe este que vai dizer que Zacarias ele era do turno ou da turma de Abias. Abias ele era um descendente de Arão, era um descendente do sacerdote Arão, e é por isso que a Bíblia vai falar que ele era da classe de Abias, que representava a 8ª classe. Quando nós lemos esta palavra, quando nós vamos nos aprofundar, nós vamos ver que Deus, quando Ele dá a instrução a Davi na construção, na execução do templo, né, de todo o seu projeto, de como os sacerdotes deveriam se prostrar, como deveriam adorar, como deveriam exercer o seu ministério na presença de Deus, uma das direções é que seriam 24 turmas ou 24 turnos sacerdotais. E é por isso que a Bíblia é categórica em avisar-nos que ele era da 8ª classe ou ele era da descendência de Abias. E quando nós vamos ver a riqueza dos detalhes do Evangelho escrito por Lucas, nós vamos ver, igreja, que desses 24 grupos de sacerdotes, cada um destes grupos, eles eram compostos por aproximadamente 1000 sacerdotes. E dentro destes grupos, dentro destes quase 1000 homens a serviço do templo de Deus, nós vamos ver que eles tiravam um sorteio, ou purim, como era chamado naquele tempo, para definir as suas funções. E o versículo de número 8 vai nos trazer uma mensagem muito importante. Mensagem esta que vai dizer: e exercendo ele o seu sacerdócio diante de Deus. Quando nós vamos ler o Evangelho de Lucas, nós vamos ver que eles eram irrepreensíveis na presença de Deus, eles caminhavam para o templo. Zacarias ele exercia o seu ministério de maneira excepcional, de maneira irrepreensível na presença de Deus, mas dentro de casa havia algo que apertava o seu coração e o coração da sua esposa, o que era Diácono Júnior. Ambos eram avançados em idade, só que Isabel era estéril. Isabel, ela não poderia gerar. E nós sabemos, igreja, que havia um conceito em Israel que a mulher que não podia gerar, ela vivia uma certa vergonha,
ela tinha o seu presente comprometido e tinha também o seu futuro comprometido. Por que, Diácono Júnior? Porque na velhice ela ia depender daquele filho. Então, se ela não podia gerar, ela estava suscetível a passar muitas necessidades na sua idade avançada. Mas o presente também era um presente de vergonha, porque não tinha o seu fruto. E como eu disse agora há pouco, havia um conceito sobre Israel, que a família que não podia gerar era uma família onde a mão do Senhor não esteve em favor. A mão do Senhor não abençoou, a mão do Senhor não permitiu gerar. E como podemos, Bispo Rodrigues, servir a Deus de maneira irrepreensível, como podemos exercer o nosso sacerdócio na presença de Deus, mas nos faltar algo, mas nos faltar uma segurança no presente e nos faltar uma segurança no futuro. Note, igreja, que tanto Isabel quanto Zacarias, aos olhos materiais, aos olhos humanos, tinha todo o direito de abrir mão, de largar a mão do arado. Se fossem irmãos ou irmãs materialistas, deixariam de servir a Deus, porque não tinha aquilo que eles pediam em oração. Isso que a Bíblia vai nos falar no livro de Eclesiastes, que é um tempo para todas as coisas debaixo do sol. O Senhor, Ele nos permite, igreja, o tempo de regar, o tempo de colher. O Senhor, Ele nos permite o tempo de semear, o tempo de plantar, e Ele também nos permite o tempo da colheita, o tempo de sairmos lançando a semente com lágrimas, e também o tempo de voltarmos cantando alegres com as nossas colheitas. E o Evangelho que nós temos vivido nos dias de hoje, igreja, este ano, então, de 2025, é um ano onde eu vi muitos dos meus amados irmãos, muitas das minhas amadas irmãs abrirem mão da obra, largarem o arado, soltarem a mão do Senhor. Nós vamos ver ao longo da nossa caminhada, igreja, pessoas que não souberam passar pelo deserto, não souberam passar pela provação. E eu costumo falar que a provação de Deus é um palco onde nós temos a oportunidade de sermos aprovados. Porque é a própria palavra, igreja, que vem nos dizer: feliz é aquele que suporta as provações. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, os nossos momentos de dificuldade, os nossos momentos, igreja, de escassez, são momentos onde nós temos que mostrar para o Senhor que o nosso coração está limpo, assim como o servo Jó, que sabia que os dias bons vêm do Senhor, mas que os dias maus, eles também pertencem ao Deus de Israel. E a palavra vai dizer que Zacarias coube-lhe por sorteio. Para quem não anda com Deus, pode pensar que foi sorte, igreja, mas nós sabemos que nem sequer um fio de cabelo cai das nossas cabeças sem a permissão do Senhor. Nem a folha de uma árvore cai sem a permissão do nosso Deus. Havia no século I, no tempo de Zacarias, segundo alguns estudiosos, algo em torno de 20 a 25 mil sacerdotes servindo a Deus. E como nós vimos, Zacarias, no seu turno, eles vão lançar a sorte, eles vão fazer um sorteio para ver quem iria entrar no lugar santo, para servir, para levar o incenso ao altar de incenso. Igreja, 20 a 25 mil sacerdotes quer dizer que alguém poderia nascer e morrer sem ter a oportunidade de entrar no lugar santo para servir a Deus.
Nós vamos ver que na execução do templo, quando Deus ele vai dar a planta, quando Deus ele vai dar o projeto, havia o átrio, que era a área exterior, e aquela área exterior, ali estava um altar, onde o povo levava até o sacerdote um animal, e este animal já apontava para o nosso Cristo. Era algo simbólico, aonde aquele pecado, ele tinha que morrer de alguma forma dentro de nós. Então o povo levava um animal, este animal, ele era sacrificado. Porque nós sabemos, igreja, que Cristo pagou um alto preço pelas nossas vidas. A Bíblia vai nos mostrar que só há 2 sacrifícios de homem na Bíblia. Um foi Isaac, que não foi consumado, porque Deus ele viu a intenção do coração do seu pai Abraão. Mas o segundo, seu próprio filho, ele não poupou, ele permitiu que passasse pela morte, para que pudesse trazer vida para mim e para a tua casa. Então, todo esse simbolismo dentro do templo, ele apontava já para Cristo. Então, após o sacerdote ele sacrificar este animal, logo à frente havia uma bacia de bronze com água. E esta bacia, igreja, ela limpava o sangue a qual o sacerdote ele se sujou para matar aquele animal, representando a morte do pecado, porque quando alguém pecava, alguém tinha que morrer. E esta morte estava representada por um animal, não que o sangue do animal fosse suficiente para purificar o meu e o teu pecado, somente o sangue de Cristo, mas era algo simbólico. E ao passar do átrio para o lugar santo, quando o sacerdote ele passava pelo pórtico, lá dentro do pórtico, dentro do lugar santo, haviam 3 elementos. Havia um candelabro com a luz, havia uma mesa com os 12 pães, que representavam as 12 tribos de Israel. E à frente desta mesa com pães ficava o candelabro, que vem representar a luz de Cristo nas nossas vidas. Onde a única fonte de iluminação do templo era aquele candelabro. E não é diferente no dia de hoje. A nossa única fonte de iluminação é a luz de Cristo. Na minha e na tua vida é a luz do mundo. É o nosso Cristo, o nosso Senhor. À direita ficava a mesa, à esquerda ficava o candelabro e à frente ficava o altar de incenso. Então, quando o grupo de Zacarias eles vão tirar sorte, a sorte recai sobre Zacarias. Que por outras palavras, igreja, foi uma sorte dada por Deus, foi algo permissível pelo Senhor. Deus ele conhecia a integridade de Zacarias, Deus ele conhecia a integridade da sua serva Isabel, Deus ele sabia aquilo que angustiava o coração dos seus filhos. Só que a lindeza do versículo 8 vai nos dizer que, exercendo ele o seu sacerdócio diante de Deus. Eu não sei que amada igreja tem passado. 2025 não foi um ano fácil para as nossas vidas, mas nós temos que perseverar, assim como Zacarias ele perseverou. Nós temos que ser fortes, igreja. Nós temos que crer que o Cristo que fez uma promessa sobre a minha e sobre a tua vida, Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel para realizar. E a palavra, a essência dessa palavra no dia de hoje, igreja, é nos convidar para a presença de Deus.
é nos convidar, apesar das circunstâncias, para a casa do Senhor. Note os elementos que havia dentro do templo, inspirados no coração de Davi por Deus e executados pelo rei Salomão. Simbologicamente, igreja, representava a vinda do Messias, representava o preço que o Messias ele ia pagar pela minha e pela tua vida. Note as riquezas aonde o animal era ofertado, aonde havia uma bacia com água dentro do templo para purificar os nossos pecados. E ao entrar no lugar santo, o lugar onde coube a Zacarias levar o incenso para que o Senhor ele pudesse receber. E este altar de incenso, igreja, ele representa a minha e a tua adoração, a minha e a tua constante oração na presença do Senhor. O templo de Deus, igreja, desde a igreja primitiva, vai nos mostrar a riqueza dos detalhes de Deus sobre as nossas vidas. Porque no templo do Senhor, a remissão dos nossos pecados, igreja. No templo do Senhor, a limpeza dos nossos pecados. Deus, ele é tão detalhista em sua palavra. Isaías, capítulo de número 6, vai nos dizer, Isaías, ele podia descrever aquele momento que ele estava vivendo, igreja, de qualquer outra maneira. Mas Isaías, ele é categórico em afirmar: no ano da morte do rei Uzias, no ano de luto do profeta Isaías, ele vai ter uma visão e ele vai contemplar o nosso poderoso Deus. E aonde é, Diácono Júnior, obrigado, irmã, onde é que ele vai contemplar o Senhor? É dentro do templo. É dentro do templo, igreja, que Isaías ele vai contemplar a igreja do nosso Deus. Deus tem um mistério, igreja, na nossa vida, dentro da sua casa. Hebreus 10, 25 vem nos falar: não deixai-vos de congregar, como já é costume de alguns. Ainda mais quando é chegado a hora, não deixai-vos de congregar, mas fortalecei-vos uns aos outros. Quando Isaías ele vai contemplar dentro da casa do Senhor a grandeza de Deus, ele vai descrever que a orla das vestes do Senhor encheu o templo, e os querubins voavam na presença de Deus, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Olha esta visão dele. Tem chamado na nossa vida que Deus ele só revela dentro da sua casa. Tem purificação que Deus ele só executa dentro da sua casa. Quando o profeta Isaías, que é o profeta, o maior profeta messiânico, o profeta que mais falou do Cristo, o profeta que mais contemplou o Cristo, quando ele vai ver a grandeza de Deus, ele vai falar: ai de mim, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Só que dentro da casa do Senhor, um dos serafins, ele vai pegar uma brasa do altar, ele vai purificar os lábios do profeta, e ele vai falar: não tenha medo, Isaías, os teus pecados estão perdoados. Purificação aconteceu dentro da casa do Senhor. Então ele vai ver o Senhor falando: a quem vamos enviar? Quem será o nosso mensageiro? E Isaías vai falar: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Chamado dentro da casa do Senhor. Temos que prevalecer dele. Temos que permanecer na presença deste Cristo maravilhoso. Temos que congregar como a palavra dele nos aponta o caminho, nos aponta a direção.
A Bíblia vai relatar que Ana saía da sua cidade ano após ano para adorar a Deus. E um determinado dia ela vai fazer um voto com o Senhor, dentro da casa do Senhor, dentro do templo do Senhor. O Senhor vai ouvir a oração de Ana e vai abençoar Ana com fruto. E muito foi a alegria do coração de Ana. O rei Ezequias, quando a cidade de Judá estava cercada pelo rei assírio Senaqueribe, quando aquele rei leva uma carta de afronta até o rei, perguntando em quem o rei acreditava que ia livrar da sua mão, confiando no seu poderio militar, a Bíblia vai dizer que o rei Ezequias ele vai rasgar suas vestes, ele vai pegar a carta, ele vai entrar no templo do Senhor, ele vai abrir a carta sobre o altar do Senhor e ele vai orar: Senhor, ouve as palavras do rei. Senhor, lê as palavras do rei. O altar de Deus tem resposta para as nossas vidas. O altar do Senhor tem resposta para as nossas vidas. Era algo tão forte que o rei ele vai descrever que a dor em Judá era tamanha que ele vai comparar. É como se uma mulher estivesse para dar à luz, mas não tinha força para fazer com que a criança nascesse. E Deus, Ele vai ouvir a oração do seu filho dentro da sua casa. Ele vai levantar o profeta Isaías e ele vai dizer: Isaías, diz ao meu filho que eu ouvi a oração dele. Isaías, diz ao meu filho que a oração que ele fez dentro da minha casa está voltando com resposta do meu povo. Isaías diz a Ezequias que rei Senaqueribe, nenhuma só flecha vai lançar dentro do território de Judá. E a palavra vai dizer que naquela mesma noite, Deus fez descer do céu um anjo que matou 185 mil soldados assírios. A palavra vai dizer que o rei Senaqueribe ele bate em retirada. E quando ele chega em sua casa, onde ele chega em seu lar, quando ele vai adorar ao seu Deus, um Deus que nada podia fazer, 2 de seus filhos vão matar esse homem. Do altar de Deus sai proteção para as nossas vidas. Do altar do Senhor sai resposta para mim e para a tua vida. Temos que perseverar. Temos que exercer o nosso ministério. Temos que exercer o nosso sacerdócio. Às vezes nós saímos de casa, igreja, pensando que todo culto é mais um culto. Ou às vezes nós pensamos em nosso coração: hoje eu não irei. É tudo igual. Já sei a liturgia, a oração inicial, depois 2 ou 3 louvores da harpa, depois a palavra inicial, depois um louvor, depois uma palavra, depois dízimo e oferta, testemunho, aí depois a bênção apostólica e a minha vida volta para casa igual. Nem todo culto é o mesmo culto. Nem todo culto é o mesmo culto. Quando Zacarias ele entra para ofertar a Deus, quando ele entra no lugar santo para acender o incenso, para chegar com aroma suave às narinas do Senhor, à direita do altar de Deus estava um anjo. Este anjo, ele vai olhar para Zacarias e ele vai falar: não tenha medo, Zacarias. Eu sou Gabriel. Eu vivo na presença de Deus. E eu fui enviado, eu tive boas novas. Nem todo culto é o mesmo culto. Nem todo dia é o mesmo dia.
ao tempo que Deus ele nos submerge ao processo. Mas há um tempo que a mão do Senhor também vai cessar as lutas. Há um tempo também que a mão do Senhor faz cumprir as promessas que Ele tem nas nossas vidas. E aquilo que era vergonha para Zacarias, aquilo que era vergonha para Isabel, exercendo ele o seu ministério, exercendo ele o seu sacerdócio na presença de Deus, quando ele chega para ofertar algo a Deus, quando ele chega para oferecer algo a Deus, o anjo estava posto, porque era Deus que queria oferecer algo ao seu servo. Era Deus que queria compensar a integridade do seu servo, de permanecer no seu exercício. E às vezes nós achamos que não devemos estar na presença de Deus. Nós achamos que somos um exército do Senhor, que somos vitoriosos, mas como um exército pode ser vitorioso se ele não comparecer no quartel para treinar? Se nós vemos que na casa de Deus tem purificação, na casa de Deus tem a presença de Deus, tem a luz do mundo, tem a mesa posta com pão, alimento espiritual e material para as nossas vidas. Na casa de Deus tem a fonte de água viva. Por que largar a mão do arado? Por que não esperar as promessas maravilhosas de Deus? Por que não exercer o nosso ministério? Por que não servir a Deus como Jó ele serviu? Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jolim sabia o que estava por vir na sua vida. Jolim sabia que enquanto o acusador lhe acusava, o próprio Senhor era testemunho dele. E o próprio Senhor tinha uma vontade em seu coração de abençoar Jó 2 vezes mais. Só que muitas das vezes nós não estamos vivendo as promessas, não pela infidelidade de Deus, porque a palavra dele não volta vazia. A palavra dele não volta para ele sem antes cumprir aquilo para o qual ele determinou. A palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. Quando ela sai dos lábios do Senhor, ela executa aqui na terra aquilo para que lhe foi proposto. Só que muitas das vezes somos nós que não sabemos esperar, somos nós que não entendemos o tempo do Senhor. Quando Deus ele vai falar com o profeta Jeremias, ele vai dizer: Jeremias, ainda antes que tivesse sido formado no ventre materno, eu já tinha te designado, e as nações eu te dei por profeta. E Deus ele vai fazer uma pergunta ao profeta: o que é que vês? Jeremias ele vai dar uma visão, e Jeremias vai falar: eu vejo um ramo de amendoeira. E quando nós vamos ver, quando nós vamos levar ao pé da letra o que é que significa um ramo de amendoeira, nós vamos ver que diferente das demais árvores, a amendoeira, quando as outras árvores ainda estão sem folhagem, a amendoeira ela já está dando seus primeiros sinais, ela já está em alerta, aguardando a chuva para produzir. E era isso que Deus estava falando com o profeta: tu viste bem, Jeremias, porque eu, o Senhor, eu zelo pela minha palavra. Aquilo que Deus ele prometeu na minha e na tua vida, igreja, ele vai executar, ele vai cumprir. Mas, Diácono Júnior, enquanto isso que eu faço, todas as tuas necessidades são supridas aqui dentro. Todas as tuas necessidades são supridas aqui dentro. A fonte da água da vida está aqui. O pão que sacia a minha e a tua fome está aqui dentro. Nós vamos ver que no lugar santo, para o lugar santíssimo, existia um véu que separava.
E somente o sacerdote, o sumo sacerdote, somente uma vez ao ano podia entrar no lugar santo dos santos, que era onde representava, através da arca da aliança, a presença de Deus. Só que quando Cristo, Ele morreu, o véu Ele rompeu, o véu Ele rasgou. Psicologicamente, Deus estava falando: não há nada mais que separe os meus filhos de entrarem na minha presença. Não há nada mais, igreja, que nós possamos ter que colocar na mão de uma terceira pessoa para fazer o meu e o teu papel. O véu se rompeu com a morte de Cristo. O véu se rasgou. Isso significa que nós temos livre acesso à presença de Deus. E a palavra nesta noite é: nos ajuntemos em congregação, não deixemos de orar. A Bíblia vai relatar que quando Paulo e Silas, por volta da meia-noite, dentro daquela prisão, eles oravam, as correntes foram quebradas, foram libertos, não só eles, mas aqueles que estavam presos em outras prisões. Este é o papel da igreja, orar. Quando Zacarias ele vai colocar um incenso naquele altar, esse incenso representava a nossa oração. A Bíblia vai falar que do lado de fora a igreja estava orando. E o que Deus está falando esta noite para o meu e para o teu coração é: exerce o teu chamado, permanece na minha presença, exerce o teu ministério, cuida do meu templo do lado de dentro, te dedica do lado de dentro, que eu realizo o extraordinário do lado de fora. Faz a tua parte do lado de dentro, que eu te abençoo do lado de fora. Deus, Ele sabe a minha e a tua lágrima, o meu e o teu pedido, igreja. Mas tem bênçãos, igreja, que só saem daqui do altar. Não devemos esfriar, como eu mencionei no início da mensagem. Este ano foi o ano que mais meu coração doeu de ver um tanto de pessoas que deixaram de servir a Deus, enganados por Satanás. Eu posso adorar em casa, eu posso orar em casa, eu não preciso congregar. Mentira de Satanás. Hebreus 10:25 é claro: não deixai-os de congregar. E não adianta seguir um ou dois princípios e deixar de fora um ou dois princípios, porque Deus, Ele sabe aquilo que nós necessitamos. E a Bíblia é o meu e o teu manual. Temos que ler, temos que compreender e temos que viver a totalidade desta palavra. Temos que meditar nela de dia e de noite. Temos que sair de casa, igreja, já cultuando a Deus e entendendo que o que não aconteceu no culto passado pode acontecer no dia de hoje. O que não aconteceu no culto de hoje pode acontecer no culto que vem, porque nem todo culto é o mesmo culto. Tem dias que Deus Ele desce e Ele exorta, tem dias que Deus Ele desce, Ele direciona, mas tem dias que Deus Ele desce e Ele abençoa. E aquilo que era vergonha de Isabel, aquilo que era vergonha de Zacarias, foi um grande testemunho da parte do Senhor na vida deste servo, porque não era só uma criança. A Bíblia vai relatar que era um menino grande aos olhos do Senhor. Era uma bênção grande aos olhos do Senhor, que tinha um propósito na terra. E este propósito nasceu no meio de uma improbabilidade humana. Qual, Diácono Júnior? A idade era avançada. E às vezes nós olhamos a nossa idade, nós olhamos
e pensamos na nossa limitação terrena, pensamos que o céu está limitado a operar na minha e na tua vida, mas não está. O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, o Deus de Isaías, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, foi Deus que desde o princípio operou as causas impossíveis. O Deus que desde o princípio quebrou a impossibilidade terrena. Aleluia. Se coloque de pé esta noite, vamos orar. Aleluia. Vamos fechar os nossos olhos, vamos juntos levantar um clamor ao nosso Deus, poderoso Deus e eterno Pai. Pai amado e santo, eis aqui, meu Deus, a tua igreja amada, meu Pai. Os teus pequeninos, Pai amado e santo, nesta noite nós te pedimos, Pai, uma vez mais, Senhor, que o Senhor possa purificar os nossos caminhos, meu Pai. Meu Deus, que o Senhor possa reescrever os nossos nomes no livro da vida, Pai. Meu Deus, que esta palavra ela venha ser um combustível nos nossos corações, meu Pai, para sermos perseverantes na tua presença. Meu Deus, para não olharmos as circunstâncias materiais, meu Pai, mas para olharmos, meu Deus amado e santo, para os altos céus, meu Pai. Olharmos, meu Deus amado e santo, para aquilo que é espiritual, meu Pai. Meu Deus, para o nosso chamado, meu Pai, para o nosso ministério, para o nosso sacerdócio, meu Pai, se resolver, meu Deus amado e santo, no dia de hoje, uma vez mais te servir, meu Pai, independente das coisas as quais o Senhor tenha realizado. Meu Deus, que mais que o nosso coração, meu Pai, encontre o amor ágape, meu Pai, o amor genuíno, para te adorar, meu Deus amado e santo. Meu Deus, eu te peço no dia de hoje, fortalece a tua igreja. Meu Deus, não deixa nenhum sequer dos teus pequeninos, meu Pai. Senhor, tu conheces o coração, tu conheces o pensamento, meu Pai. Ó Deus, aqueles que estão fragilizados, meu Pai, achando, meu Pai amado e santo, que o Senhor se esqueceu, achando, meu Deus amado e santo, que não há nada mais que possa sair, meu Pai amado e santo, do teu altar, para a sua vida, meu Pai. Ah, meu Deus amado e santo, eu te peço, ergue o que está caído, Senhor. Meu Deus, dá vigor àquele que está sem força, meu Pai. Meu Deus amado e santo, segura pela mão, meu Pai, aquele que está prostrado, Pai. Ah, Deus, a tua palavra diz que muitas são as aflições do justo, meu Pai, mas que o Senhor de todas o livra, meu Pai, eu te peço. Nesta noite, livra o teu povo, meu Pai. Meu Deus, glorifica o teu nome na vida do teu povo, meu Pai. Ah, Senhor, a tua palavra vem dizer, meu Deus, que Isaac, num tempo de seca, meu Pai, ele resolveu semear, Senhor. Ele não largou a mão do arado. Ele não desistiu das tuas maravilhosas promessas, meu Pai. Ah, Senhor amado e santo, somente tu, ó Senhor, sabe como cada um teve o ano de 2025. As dificuldades, meu Pai, que nos foram postas por ti, meu Pai. Ah, meu Deus, mas leva em conta o processo, meu Deus amado e santo, de semeadura de cada um. Eu te peço, meu Deus amado e santo, e assim, meu Pai, eu te peço com as torrentes do Negev, meu Pai. Aquilo, meu Deus amado e santo, que está retido, que possa descer com abundância, meu Pai. Ah, Deus, na proporção de 5 por 1. E abençoa, meu Deus amado e santo, o teu povo. Meu Deus, glorifica o teu nome através da vida do teu povo, meu Pai. Ah, Deus, ergue o teu povo de novo, Senhor. Meu Deus, aviva-nos, meu Pai amado e santo, a exercer a boa obra. Meu Deus, aviva-nos, meu Pai amado e santo, na missão para a qual nós fomos escolhidos, na missão para a qual nós somos enviados dia após dia, Senhor. Ah, Deus, enaltece o teu nome, Senhor. Senhor, recebe a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito, pelos teus milhares de livramentos, meu Pai, que nós recebemos, pela tua maravilhosa, Senhor, amada e santa misericórdia. Meu Pai, pela causa de não sermos consumidos, meu Pai, é a tua bondade. Meu Pai, glorifica o teu nome na vida dos teus pequeninos. É isso, meu Pai, que eu te peço, que eu te agradeço. E já agradeço a minha rica oportunidade, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.
Glória a Deus. Por isso, amém, meus irmãos. Louvado esteja o nome do Senhor Jesus.